Mesmo assim, temos possibilidades de controlar nosso destino e moldar nossas vidas para melhor de um modo inimaginável para as gerações anteriores. Neste primeiro capítulo da obra Sociologia de Anthony Giddens, nós podemos notar a eleição do principal objeto da sociologia e do ambiente onde esse objeto se dá. O mundo moderno, para o Giddens, é o ponto de partida de compreensão de uma sociologia enquanto ciência. Ela vai se preocupar com o mundo dentro das suas tensões, conflitos e divisões sociais, o que vai tornar este mundo, para o Giddens, profundamente preocupante. É um mundo em que a tecnologia atua contra a natureza, que a técnica atua contra a estética, e que a ética é secundária à medida que os meios de produção importam mais para a organização das relações humanas do que as próprias relações humanas. Contudo, o Giddens vai apontar que há uma possibilidade de controlar o seu destino diferente de tudo o que antes se passou nas outras eras, em outros momentos do mundo, ou seja, a antiguidade clássica e a era das grandes viagens gregas e os domínios romanos, a expansão do cristianismo, nada disso possibilitou ao homem a possibilidade de controlar o seu destino da maneira como o mundo moderno possibilita hoje. E aí o Giddens vai eleger essa como uma preocupação central da sociologia como ciência. O comportamento humano nesta sociedade moderna. Mas é claro que é preciso pensar em algumas questões profundas e necessárias para compreender este mundo moderno. Qual é a direção que as mudanças tomam? Como surgiu este mundo? Por que a vida é diferente hoje do que ela já foi em outros momentos? O objeto da sociologia, então, está desenhado. O comportamento humano no mundo moderno vai edificar-se a partir de uma certa lógica. E esta lógica vai criar os principais problemas que a sociologia vai abordar. Funcionalistas, interacionistas, marxistas vão se apegar ao mundo moderno para dominar seus entraves. Sobretudo na questão da igualdade. Pensando num método para pôr em prática esse estudo do comportamento humano, o Anthony Giddens vai levantar a possibilidade de pensar o mundo para além das suas questões pessoais, ou para que aquele que estuda o mundo, para aquele que olha o mundo, não se prenda à rotina familiar padrão que ele tem. Os seres humanos tendem a ver o mundo por essa rotina familiar, eles tendem a estar presos a uma ótica pessoal que vai ser condicionada muito por uma aflição pessoal e uma angústia pessoal que determina a visão do todo. Essa aflição pessoal, ela pode ser combatida com uma coisa que Charles Wright Mills vai chamar de imaginação sociológica. Ela é uma saída para se ver o mundo fora do subjetivismo clássico do senso comum. É uma proposta de desnaturalização, ou seja, eu preciso olhar o mundo de forma a entender que os processos de conexão que existem de forma inteligíveis nas ordens estipuladas no mundo moderno são de instituições sociais e não da experiência individual que os próprios cidadãos têm. Desse sentido, é preciso tentar ir além daquilo que se vê enquanto sua experiência pessoal, sua visão, sua opinião. A sociologia como ciência vai combater a opinião e o senso comum
e vai se pautar certas teorias contraintuitivas e que vão se ordenar nas mais interessantes correntes teóricas aí dentro da lógica do pensamento das ciências sociais para resolver problemas ligados aí a uma imaginação sociológica que esteja fora da rotina padrão. Para isso, o Giddens vai propor no texto um exercício de imaginação sociológica, e que nós podemos compreender se trabalharmos o exercício da mesma maneira. Em primeiro lugar, é que a imaginação sociológica precisa encontrar fatores não perceptíveis ao senso comum, porque se nós estamos ligados prontamente à nossa aflição pessoal e à nossa rotina familiar, vamos tender a dar uma opinião pronta e de forma intuitiva que será sempre alinhada às nossas preferências passionais. Isto é, de alguma maneira, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos sucessos e a nossa experiência pessoal como um todo vai influenciar no modo como nós emitimos um julgamento do mundo. E o senso comum como um todo se ordena desta maneira. A questão que o Giddens vai pôr é que existem 5 fatores que são imperceptíveis num olhar angustiado do próprio homem e que precisa de um certo afastamento crítico para que eu possa chegar neles. Quais são esses fatores? Então ele vai tomar um exemplo importante. Tomar uma xícara de café. Ele vai dizer que para qualquer pessoa e para qualquer resposta pronta, tomar uma xícara de café é um ato de gosto. Uma resposta um pouco mais elaborada vai contar uma experiência afetiva ligada a tomar uma xícara de café. Uma possibilidade um pouco mais remota talvez seja explicar alguma questão pessoal que estivesse relacionado a tomar uma xícara de café. Mas para o Giddens, e baseado aí na teoria do Charles Wright Mills, a imaginação sociológica vai obrigar que a gente transcenda esta lógica pessoal e exponha o caráter amplo dos fatos sociais. Além de uma aflição e de uma angústia, existem tendências sociais. Quais são essas tendências sociais que nós podemos notar no texto e que a teoria da imaginação sociológica vai privilegiar? Em primeiro lugar, um caráter ritualístico existe em todos os atos sociais. Por exemplo, tomar uma xícara de café, existe um caráter ritualístico por trás dele. Qual poderia ser este caráter ritualístico? Aqui é bom notar uma coisa muito importante. Cada ato e cada ação social demanda, evidentemente, como o Giddens vai explicar e como o Wright Mills já vai explorar melhor no seu texto, e como nós já vimos em outras situações, uma certa circunstância, um certo modo, um certo local e algumas pessoas que se envolvem nela. Então eu não posso pensar uma ação social no vácuo. Eu não posso tomar uma xícara de café como um todo. Eu preciso imaginar esta ação de uma forma concreta. Então a sociologia acaba se tornando uma ciência do concreto. Então, eu posso pensar, por exemplo, no tomar uma xícara de café da minha mãe, que expõe um caráter ritualístico. Todas as vezes que ela chega do trabalho, ela liga a cafeteira, coloca a cápsula na cafeteira, seleciona o que ela quer, faz o seu café, senta no sofá, toma o café, e isto compõe um ritual de chegada dela do trabalho para o momento do café. O que não significa que ela não tenha outros significados pessoais e aflicionários dentro dessa ideia. Só significa que existe um caráter ritualístico ali. Ou seja, há um ritual que vai ser cumprido. Esse ritual geralmente é inconsciente, trabalha de forma a operar uma prática e um costume que já está engendrado no próprio ser.
Então ela não escolhe, ela não planeja, ela não organiza este ritual, ela simplesmente o faz. Então, por exemplo, um almoço de domingo na casa de uma família tradicional protestante americana. Ele é sempre precedido por uma reza e um agradecimento pela comida. Não é pensado, é ritualístico. Eu simplesmente farei. Então há uma exposição de um caráter ritualístico nessa situação. Ou aquelas pessoas que têm certos costumes e certas práticas que referem-se a um modo de ser, que não é um modo de ser prático, nem um modo de ser costumeiro, mas um modo de ser mágico, e que acaba ligando estas pessoas a um certo ritual específico, que para elas tem um sentido prático e mágico, mas que para os olhos externos não passa de um ritual. Como, por exemplo, o Natal. Nas famílias católicas, ou na maioria das famílias brasileiras, ou na maioria das famílias do mundo ocidental, o Natal é uma festa que tem um caráter ritualístico. Passamos ao item 2, então. Existe uma visão social sobre um fato. Tomar uma xícara de café na Arábia é um crime. Tomar uma xícara de café nos Estados Unidos é um fator de relaxamento, porque os americanos trabalham, por exemplo, com aquele café expresso do começo do dia, ligado ao trabalho, ligado à correria, ligado à rotina. Então, tomar uma xícara de café tem uma visão distinta. Tomar uma xícara de café na sociedade brasileira tem uma outra visão. Então, depende, eu vou tomar uma xícara de café num boteco, vou tomar uma xícara de café num restaurante chique, vou tomar uma xícara de café em casa. Então a sociedade tem uma visão do que é tomar uma xícara de café. Então pegamos o exemplo clássico aí, né, da dona Florinda e do professor Girafales. Se você gostaria de entrar para tomar uma xícara de café, é evidente que a visão social que se impõe naquele tomar uma xícara de café não tem o mesmo caráter que você encontrará em outros lugares. Como item 3, um caráter econômico global existe para cada ação. E esse talvez seja um ponto mais forte ligado ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Para que uma xícara de café seja possível, é preciso pensar em toda uma dinâmica econômica que fez aquele café chegar até uma mesa. Quem invasou o café, quem colheu o café, quem torrou o café, quem vendeu o café, quem comprou o café, como ele chegou no lugar, quem trabalha nos mercados, quem trabalha nas lavouras, quem trabalha para os produtores, quem trabalha terceirizado para carregar o café ou quem trabalha fornecendo os sacos. Todo um caráter econômico global se mexe para o café estar na mesa de alguém. Não existe no mundo moderno, com raras exceções ou raríssimas exceções de ermitões e pessoas isoladas no meio do mato que vivem das suas próprias hortas. No mundo moderno, a via de regra é que um caráter econômico seja desenvolvido de forma globalizada. Para o café estar na mesa do americano, ele movimenta a Colômbia, ele movimenta o Brasil, ele movimenta todo o transporte latino-americano, ele movimenta a própria economia americana, ele movimenta as franquias. Então há uma certa ideia que todos os produtos passam por um desenvolvimento econômico muito considerável e que não é possível alienar-se deste desenvolvimento, ou seja, não existe compra e venda e não existe produto que está na nossa casa ou na nossa mesa de maneira gratuita. Existe um desenvolvimento para que ele chegasse lá e este desenvolvimento vai bater em uma série de outros trabalhadores, pessoas, produtores, ou seja, cria-se um sistema e esse sistema tem um caráter global. O quarto item diz respeito ao desenvolvimento histórico, isto é, todas as coisas têm uma história. Por que é que nós tomamos café? Então nós vamos buscar a história do café, como o café se constituiu como um grão nobre, como este grão virou uma bebida, como esta bebida foi trazida à sociedade, como a sociedade encarou ela de uma maneira e não de outra. Isto é preciso pensar
os caminhos que aquilo teve para chegar onde ele chegou. Tomemos, por exemplo, o chocolate como o nosso produto de desenvolvimento histórico. Não fossem os colonizadores espanhóis terem chegado às sociedades mesoamericanas, não teriam visto a gosma feita do cacau, que secava ao sol e era servida como uma iguaria com a sua amargura. Não fosse levado esta gosma para a Europa e a partir lá dos suíços, como o Henri Nestlé, introduzir o leite nesta gosma e curá-la de uma maneira diferente, não teríamos o chocolate ao leite, não teríamos a introdução do achocolatado ou do chocolate quente. Então, veja, esse ponto ele é fundamental. Para que eu use um celular, uma televisão, uma cadeira, qualquer coisa tem uma história de por que ela se tornou o padrão e por que este padrão chegou nas nossas casas, nas nossas vidas, sem que ele seja inventado por nós. Em outras palavras, para o Giddens, o mundo moderno transforma as coisas e ele não cria. Por fim, temos a associação a um estilo de vida. Todo ato de fazer alguma coisa está associado a um simples grupo, estilo ou contingente social. O caso de tomar uma xícara de café no Starbucks, no shopping, depois do almoço, com o notebook aberto e de óculos, é um estilo de vida. Tomar uma xícara de café no bar da esquina, 7 horas da manhã, está associado a um outro estilo de vida. Tomar uma xícara de café depois do almoço num restaurante também está associado a um estilo de vida. Como tomar uma xícara de café de manhã no trabalho. Todas as ações têm uma associação a um certo estilo de vida e um padrão que vai desenvolver o que nós vamos chamar depois de identidade, que nós veremos mais adiante nos capítulos posteriores. De qualquer modo, o que eu gostaria que ficasse claro neste momento é que os fatores não perceptíveis ao senso comum existem em todas as ações sociais e norteiam os fatos sociais como tal. E eles independem da nossa visão e da nossa opinião sobre como aquilo vai se manifestar na realidade objetiva. Por isso, Giddens vai propor um exemplo ilustrativo para mostrar isso. Refletir sobre situações cotidianas vão mostrar esses aspectos sociais. E ele vai pegar um que é particularmente interessante para nós, que é o perfil universitário. Ele vai dizer que o perfil do estudante universitário no mundo moderno, na atualidade, corresponde, na ordem de 3/4 dos estudantes ouvidos pelas pesquisas são brancos, isto é, pertencem a uma etnia específica, têm um background profissional, podem trabalhar apenas meio turno e desejam um bom emprego apenas quando se formarem. O que significa que eles podem dispor da faculdade sem o problema do custo e também sem se preocuparem em arrumar um emprego naquele momento. Quer dizer, existe um contexto social padrão. Este é o contexto social padrão do universitário no mundo moderno. E se nós, lendo isso, não nos encontramos neste padrão, significa que nós estamos fora da curva ordenada ou do filão estrutural que a sociedade moderna impõe em termos de cultura sobre alguma coisa. Então, como ele está elucidando dessa questão do papel do universitário, porque este é um livro, uma obra voltada a universitários no geral e não apenas a sociólogos, na verdade não a sociólogos, mas aqueles que não são interessados em seguir a carreira de ciências sociais, mas precisam entender o contexto base, ele está mostrando que há um padrão de comportamento e este padrão de comportamento determina um poder de influência em como as pessoas vão lidar com as suas vidas na hora de escolher os seus destinos. Isto é, se você não pertence a este padrão, a este perfil traçado, a inserção no mercado de trabalho a partir de um diploma universitário no mundo moderno para você é deveras complicado. Por que ele está pondo essa questão? Porque ele vai também
levantar a possibilidade de que as mudanças de padrão e as mudanças na ordem social são contínuas no mundo moderno. O que significa que eu posso não ter mais este perfil numa nova medição se as pessoas trabalharem para tal. Isto é, o filão estrutural muda à medida que muda a contestação da sociedade. E isso se dá no que ele vai chamar de criação da individualidade ou de um fator de posse da individualidade que opõe o que a sociedade faz de nós em relação ao que fazemos de nós mesmos. Então, o que a sociedade deseja de mim, ou o que ela quer de mim, ou o que ela impõe a mim, mas isso em relação àquilo que eu quero de mim mesmo, do que eu desejo e que eu vou fazer. Isso porque o Giddens vai partir de um pressuposto do Pierre Bourdieu, do interacionismo. As ações humanas tanto estruturam o mundo como são estruturadas por ele. É o conceito do Bourdieu de estrutura estruturante. À medida que os homens agem no mundo, eles modelam o mundo social, como essas estruturas que estão postas são modeladas por ele, à medida que o conjunto de eventos também modela este homem e também é modelado por ele. Em outras palavras, o que o Bourdieu define como um conjunto de eventos sociais não é nunca completamente aleatório. Ele existe em certa regularidade, ou seja, há uma certa ordem inteligível nos fatos, como queria o Barão de Montesquieu. O conjunto de eventos vai estar em constante reestruturação pelos seres humanos. Os homens agem no jogo social à medida que o jogo social influencia nas suas condutas e que suas condutas influenciam no jogo social. Isto forma uma dinâmica de interação. Esta dinâmica de interação é colocada para o tecido social do mundo moderno, tal qual para o caráter individual de cada um dos sujeitos que está agindo ou que está reagindo no mundo. Isso vai fazer com que as ações não só mudem o mundo, como também mudem os sujeitos, à medida que elas serão reagidas pelo próprio tecido social. Isto é, o mundo não para a sua dinâmica de estruturação e reestruturação, de mudança e transformação. Por fim, o Giddens vai perguntar quais são as implicações práticas desse pensamento sociológico no mundo moderno e que podem nos trazer alguma elucidação importante sobre o que pensar, como pensar e por que pensar de forma sociológica. Primeira dessas questões que ele vai trazer é o fato de que pensar sociologicamente, ou seja, imaginar o mundo de forma sociológica, traz consciência de culturas. A consciência de diferentes culturas e ver o mundo a partir dos olhos dos outros ou a partir do outro que é diferente da minha pessoa, permite que o modo de vida das outras pessoas possam ser entendidos, compreendidos, à medida que seus problemas são elucidados, e não pelos meus olhos, mas pelos olhos deles mesmos. O que significa não julgar e não impor a minha cultura e o meu modo de ver as coisas aos outros, mas conseguir compreender por que aquele povo, ou aquele grupo, ou aquelas pessoas, ou aquele indivíduo, ou aquele político, ou qualquer outro agente social age como age, permeado pela sua própria cultura, sem que eu consiga aproximar-me demais. Ou seja, um certo afastamento crítico a sociologia vai desenvolver. Em segundo lugar, é possível pensar a avaliação e efeito das políticas públicas, e as pesquisas podem demonstrar mais claramente os resultados dessas ações e explicar que as ordens irracionais e que parecem ao senso comum objeto de magia ou dádiva divina advêm e podem ser estruturadas pelo pensamento e pela ação humana. Então, avaliar políticas, avaliar como a ciência social olha a esfera política da nossa convivência social é fundamental para entender o pensamento sociológico e utilizá-lo. E, sobretudo, por fim, o que ele vai chamar de autoesclarecimento, que é a capacidade que nós temos
de saber como e por que agimos. Nós agimos, como o eu age. Permite, claro, um maior domínio do futuro e da sociedade à medida que você se conhece melhor e consegue compreender as estruturas que estruturam a sua forma de pensar. Claro que isso vale para grupos minoritários, para grupos homogêneos, heterogêneos e inclusive grupos que se encontram no poder. Eu preciso me autoesclarecer e compreender a minha forma de trabalho à medida que eu vou conseguir dominar a compreensão das minhas estruturas de pensamento. Terminamos aqui esta breve introdução sobre o capítulo O que é Sociologia. No próximo episódio, nós vamos compreender as principais correntes sociológicas de modo resumido e simples, para posteriormente, nos próximos anos, explorá-las de maneira mais específica com seus principais autores, os grandes clássicos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Sobretudo, pensar o mundo moderno e olhar a sociologia como ordenamento de uma cultura moderna, mas que tem aí suas raízes históricas e que possui aí uma forma específica de ver o mundo. Obrigado por assistir. Continuamos no próximo episódio. Até mais.